Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde pequeno, eu nunca me senti realmente parte daquele lugar, da casa onde cresci, e muitas vezes pensava que eu não pertencia àquela família. Éramos tão diferentes. O papai vivia dizendo que para a gente ter alguma coisa na vida era só trabalhando duro. E aquilo me deixava irritado, sabe? Porque ele queria que eu seguisse os passos dele. Mas eu queria ser qualquer coisa menos um sapateiro e passar o resto da minha vida naquela oficina apertada, cheia de couro, solas, colas especiais e ferramentas. O sentimento de não pertencer àquele lugar foi crescendo dentro de mim. Eu sabia que precisava sair dali, tentar algo diferente, buscar o meu próprio caminho. E por isso, quando completei 18 anos, eu decidi que era hora de sair de casa e tentar a vida no Rio de Janeiro. Mas antes o meu pai ligou para o seu irmão que morava em Itaboraí. E ao saber da minha vontade de ir para lá, abriu as portas de sua casa para mim. Então eu fui sem olhar para trás, com a certeza de que todos os meus sonhos seriam realizados. Bom, fui muito bem recebido na casa do meu tio. Os meus primos, que tinham a mesma idade que eu, já trabalhavam. Na verdade, eles acreditavam muito no sonho do meu tio Rômulo e todos os dias saíam juntos para trabalhar. Eles tinham barracas de pastéis em vários pontos espalhados pela cidade. E os meus primos eram esforçados e muito obedientes ao tio. E sabe, nem a profissão do papai e do tio me atraíam, embora eu não sabia ao certo o que eu queria da vida. E para não ficar completamente morando de favor, eu ajudei na barraca. E trabalhar com os meus primos me ensinou muito sobre responsabilidade e a importância de correr atrás dos meus objetivos. No entanto, eu acabei indo por outro caminho. Conheci algumas pessoas e passei a frequentar as noites cariocas, me fascinando com o que vivia e cada vez mais eu gostava daquela energia, daquela vibe. Tudo aquilo me atraía muito e todos os dias eu saía para curtir a noite e só voltava no dia seguinte. Enquanto meu tio e os meus primos se preparavam para pegar a estrada, eu me preparava para dormir e só acordar depois do almoço. E o meu tio apenas me pedia para eu não me deixar levar pelas fascinações e que eu tomasse cuidado para não me perder de vista. Olha, no início tudo parecia mágico. As festas, as conversas sem fim, a sensação de liberdade eram incomparáveis e eu queria fazer parte daquele mundo. E para me sentir mais envolvido com eles, eu comecei a beber, inicialmente só para relaxar. Depois veio o cigarro, uma forma de me sentir mais confiante e integrado ao grupo. E não demorou muito para que eu experimentasse drogas, incentivado pelos novos amigos que pareciam viver sem preocupações. E cada noite eu mergulhava mais fundo nesse estilo de vida, tentando ignorar a voz da razão que me lembrava dos conselhos do meu tio. Mas eu estava muito encantado com aquela vida e por isso ignorei os seus conselhos. As drogas, inicialmente o que era uma forma de diversão, logo se tornou uma necessidade obrigatória e eu comecei a gastar mais tempo e dinheiro tentando alcançar a mesma euforia que senti nas primeiras noites. E sabe, as minhas responsabilidades foram ficando para trás
e as consequências começaram a aparecer. E o pouco dinheiro que eu recebia quando saía para trabalhar na banca do tio começou a faltar. O meu estado físico e mental começou a se deteriorar. O meu comportamento causava mais dor de cabeça ao meu tio do que os próprios filhos dele. E muitas vezes ele tinha que sair de madrugada para me buscar em lugares desconhecidos ou lidar com as consequências dos meus atos. E mesmo assim, o meu tio nunca me julgou ou criticou. Ele sempre me tratou com amor e respeito, preocupado com o caminho que eu estava trilhando. Ele era um homem de poucas palavras, sabe? Mas as suas ações falavam alto. O tio Rômulo nunca lançou uma palavra que me magoasse. Ele me aconselhava com paciência, acreditando que um dia eu encontraria o meu caminho de volta. E um dia, após uma noite particularmente dura, ele me encontrou em um estado lamentável, jogado na porta de casa. E ele, com toda a paciência, se sentou ao meu lado, segurou a minha mão. E por eu estar completamente fora de mim, não ouvi absolutamente nada do que ele disse. E quando eu acordei, eu estava no meu quarto. Olha, uma vez o papai ligou para saber como eu estava me comportando. E eu ouvi quando meu tio disse que eu era um bom garoto, só um pouco iludido com a vida, como qualquer outro jovem, e explicou que como eles também já tinham sido jovens, entendia muito bem como eu me sentia e que logo aquela fase iria passar. O meu tio não fez nenhuma reclamação ao meu pai e eu fiquei até cismado, sabe? E quando ele finalmente desligou o telefone, eu me aproximei, sentei ao lado dele e perguntei por que ele não contou que eu estava dando trabalho, sendo um baita peso para ele. E o meu tio pensou um pouco e depois disse que se ele falasse sobre mim ao meu pai, só iria deixá-lo preocupado. E a preocupação dele não mudaria as minhas atitudes, meu jeito de pensar, porque isso só cabia a mim. E era eu quem deveria decidir o que queria realmente da vida. Continuar como estava ou fazer tudo diferente. E que ninguém tinha poder para determinar o que eu deveria fazer ou não fazer. E pediu para eu pensar como eu me via dali a alguns anos. E me passou vários exemplos. E eu me senti comovido, mas não tocado. Porque quando anoiteceu, lá estava eu novamente. E foram muitas noites perdidas, iludido pelas falsas promessas de felicidade. E eu só caí na real quando os meus amigos começaram a falar sobre um plano que haviam elaborado de assaltar um posto de gasolina. E eles discutiam os detalhes com entusiasmo, como se fosse uma aventura emocionante. E o meu coração acelerou ao ouvir as suas intenções. E a ideia de cometer um crime me parecia surreal e completamente fora de questão. Enquanto eles debatiam a logística do assalto, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. E por mais que eu gostasse de estar com eles, aquilo já era demais e um ponto sem retorno. E por isso eu decidi não seguir em frente, o que deixou eles completamente furiosos. Voltei para casa bem mais cedo do que de costume e encontrei a minha tia sentada na sala, assistindo TV. O ambiente estava calmo e a luz da tela iluminava o seu rosto. E eu perguntei se estava tudo bem, e ela sorriu, confirmando que sim, e disse que era o hábito dela esperar quem ainda não tinha chegado, como uma forma de cuidar de todos. E curioso, eu perguntei se algum dos meninos ainda estava fora, e ela respondeu que não, que todos já estavam dormindo, e o único que ainda estava fora era eu.
E ao ouvir isso, uma sensação de alívio me invadiu. Era bom saber que, apesar das minhas escolhas, haviam pessoas que se preocupavam comigo. E eu agradeci. A tia Marli então disse que agora que eu havia chegado, ela iria descansar. E quando ela subiu para o quarto, eu decidi que era hora de fazer as coisas certas. E fiz. Quando o relógio marcou 3:30 da madrugada, eu pulei da cama, me arrumei e fui para a cozinha. Fiz um café e esperei o meu tio e os meus primos acordarem para o trabalho. E quando eles me viram em pé, nem conseguiram acreditar. E eu peguei firme no trabalho com o meu tio. Eu me afastei das pessoas com quem andava, porque sabia que se fizesse aquilo, não conseguiria sair daquela vida. E olha, mesmo sentindo vontade de usar drogas, mantive o foco. Era um dia de cada vez, até que finalmente consegui parar de vez. E não foi fácil, mas com determinação consegui me libertar. E um dia me deu vontade de voltar para casa, e foi o que eu fiz. Voltei para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Aquele era o lugar onde eu pertencia. Quando a minha mãe me viu, parecia que não me via há décadas. Ela chorou emocionada e me abraçou, fazendo eu me sentir como um menino novamente. E como eu não conseguia encontrar emprego, comecei a ajudar o meu pai na sapataria e com o tempo acabei pegando gosto pela profissão e fiz da carreira dele a minha também. E na festa da uva da minha cidade, eu conheci a Leia, a filha de um vereador. E nós nos apaixonamos à primeira vista. E a Leia teve que lutar para ficar comigo, mesmo com a resistência do pai dela, que não queria a nossa união. Mas quando é para ser, as coisas acontecem. E assim conseguimos ficar juntos. Nos casamos em uma cerimônia simples e construímos a nossa família. Tivemos 3 filhos, Catarina, Loreta e o Diogo. E eu me mudei para outra cidade porque comprei a minha própria casa. E lá abri a minha sapataria. E uma verdade é clara, não adianta lutar contra aquilo que já está escrito para você. Às vezes é preciso voltar ao que se rejeitou para encontrar o que sempre se desejou. E ali na sapataria, finalmente me encontrei.